estabilizou o número de participantes, então acho que todo mundo já entrou, né? Pessoal, boa tarde. Meu nome é Ivan Castreza, sou diretor da OAB Campinas, nossa querida OAB Campinas. Estávamos animados em começar a imaginar um dia de volta presencial, mas acho que está ficando um pouco distante, infelizmente. É tanta estrutura, né, Renata, que a gente tem hoje em dia lá e, infelizmente, estamos aprendendo sobre estrutura de tecnologia, né? Mas faz parte. Eu queria agradecer, Renata, na sua pessoa, por toda a comissão, agradecer por organizar esse e tantos outros eventos, não só aqueles antes presenciais, mas hoje em dia diversos nesse formato digital. Obrigado pelo empenho, com certeza para a OAB Campinas são as comissões que são nossos braços, né, que nos permitem atingir todas as áreas, um pouquinho de cada área, um pouquinho de conteúdo de todos, isso que nos engrandece muito. É uma comissão muito atuante, muito respeitada. Agradecer também aos palestrantes, a Maiara, o Alexandre, Maria Eugênia, Regiane, a Luciana, por aceitarem o convite, por estarem aqui participando com a gente, poderão nos passar aí um pouquinho dos ensinamentos que dominam. Muito obrigado por aceitarem o convite feito pela Renata e outras pessoas da comissão. Para a gente é uma honra poder tê-los aqui. Renata, eu não vou me estender. Bom, deixa eu só agradecer as funcionárias. Perdão, meninas, perdão. Muito obrigado sempre. Em todas as palestras, elas nos auxiliam aí de cabo a rabo para que tudo flua perfeitamente dentro do possível, né? Às vezes um probleminha ou outro acaba sendo inevitável, mas obrigado, meninas, vocês são sensacionais. Renata, eu passo a palavra para você para fazer uma breve abertura. Eu vou ficar até o final da abertura e depois eu vou ficar como telespectador. Então, a palavra é toda sua. Obrigado, Ivan, obrigado pela presença, né? O Ivan é da diretoria aqui da OAB Campinas, então tem que agradecer muito à OAB essa oportunidade, a esses momentos que a gente tem para discutir temas tão importantes, né? Eu acho que, de certa forma, a pandemia ela trouxe essa oportunidade de nos tornar mais próximos, né? E até esses momentos de debate contribuindo para o nosso crescimento profissional e pessoal, onde a gente acaba aprendendo muito. Quero agradecer também aos membros da Comissão de Meio Ambiente, a Carol, né, as meninas aí que dão todo o suporte para a gente, para poder ter este momento de conversa, e aos palestrantes de hoje, né, o Alexandre, a Maria Eugênia, a Maiara, a Regiane, a Luciana, que também faz parte aqui da nossa comissão, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que ele é bastante importante, ele não é um tema novo, mas ele tem sido falado, principalmente, né, nesses últimos tempos, onde a gente vai tratar tanto da questão ambiental, quanto social e de governança, né? Então, ele é conhecido pela sigla inglesa ESG, e há muito, né, a gente tem uma discussão a respeito dos recursos naturais, a questão econômica e como eu incorporo isso numa governança corporativa, né, nesse mundo hoje corporativo. Principalmente, né, acho que porque muitas empresas têm percebido que boas práticas de ESG têm melhorado os resultados financeiros das corporações. Então, por que, né, a adoção da sustentabilidade de forma estratégica, ela passa a ser tão importante e passa a tornar os negócios, né, mais sustentáveis, de durabilidade, uma permanência aí no mundo dos negócios. Então, acho que hoje o objetivo é a gente discutir um pouco alguns conceitos, né, que, na verdade, a ESG ela passa muito mais da questão ambiental, mas também muito na questão social e de governança. Então, a gente tem aí especialistas de diversas áreas, né? O Alexandre, ele é um consultor de finanças sustentáveis na Suzano S.A., tem formação em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de São Paulo e University of Alabama,
com pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, né? Tem aí uma vasta experiência em sustentabilidade institucional e relações com investidores na Votorantim Cimentos e também na área de crédito do Citibank. Maria Eugênia, ela é sócia fundadora da Resultante, ela é professora das disciplinas de Finanças Sustentáveis na São Paulo Escola de Negócios, né, na FEBRABAN, economista graduada pela Unicamp e mestre em Finanças pela USP. Maiara é analista sênior de sustentabilidade na Suzano, formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Tecnologia Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e há mais de 10 anos aí de experiência em sustentabilidade corporativa. A Regiane, ela é advogada com experiência de mais de 20 anos na área jurídica, atuando em direito tributário e societário, né, tanto no Brasil como na América Latina, e em multinacionais e grandes escritórios. Ela tem pós-graduação em direito tributário pela PUC São Paulo, pós-graduação em direito empresarial pela FGV, especialista em economia monetária e financeira pela Unicamp, né? E a Luciana, advogada e especialista em direito ambiental, responsável pelo Departamento Ambiental e Sustentabilidade do Lemos Advocacia para Negócios. Então, acho que até pelos palestrantes, né, pelas pessoas que estão hoje aqui conversando, a gente percebe essa multidisciplinariedade né, que perpassa aí a questão do SG. Tá bom? Eu dou a palavra, então acho que a Luciana vai falar e na sequência a gente já passa aí para os nossos palestrantes. Obrigada, gente. Obrigada, Renata. Eu também gostaria de aproveitar para agradecer as pessoas que estão aí nos escutando numa semana tão importante para o SG, que está tendo essa série de palestras da XP. Então, muito obrigada também por disponibilizar o tempo de vocês e nos escolher, nos prestigiar aí com a audiência de vocês. Maria Eugênia, vamos começar. O nosso bate-papo hoje, ele é sobre SG, como a Renata falou, mas a gente poderia também chamar de sustentabilidade, de investimento socialmente responsável, enfim. Não é um tema novo, e eu acho que hoje o principal desafio que se apresenta, e talvez essa onda SG ela seja um catalisador para esse movimento, é harmonizar o mundo dos negócios, o universo financeiro, com o universo ambiental e social de governança corporativa. A gente sabe que essas questões relacionadas à governança, à agenda SG, elas passam necessariamente por uma governança eficiente. O que é uma governança eficiente? Ela trata os stakeholders de forma equânime, ela cria cultura e valor que vai garantir a perenidade, a perpetuidade do negócio, ela tem uma alta direção comprometida, um líder consciente, o seu propósito está atrelado a instrumentos concretos de governança, né? E, assim, uma empresa com uma governança eficiente, ela gera, por meio da sua atividade econômica, por meio dos seus produtos e serviços, um impacto social e ambiental positivo, né? E, principalmente, ela mede, com o mesmo rigor que toda empresa olha para o seu resultado financeiro, o seu impacto social e ambiental, que a gente chama de internalizar as externalidades do processo produtivo. Eu acho que talvez se trate mesmo dos mesmos conceitos de sempre, que a gente já sabe, mas com um olhar diferente, né? Um olhar novo. A Lu travou só para mim? Tá. Não, caiu geral. Eu acho que ela travou. Alguém tem o WhatsApp dela para tentar avisar? Eu vou mandar. Tem VT? Alguém? Acho que travou geral mesmo. Não só a Luciana caiu. Eu avisei que os eventos são quase perfeitos, né? Não, gente, quando é presencial, a gente enfrenta trânsito, né? Às vezes alguém tropeça na escada e tal, né? Agora exatamente. Eu acho que ela saiu, ela volta. Muda a ordem, Renata. Não, então, Maria Eugênia, acho que a ordem na sequência, acho que seria você, né, a falar, então, só para a gente não perder aí a dinâmica aqui, então, passo a palavra para você. Claro, sem problema. Acho que a Lu estava falando muito bem, né, que quando a gente fala da agenda ESG, a gente está falando de um tema que ele não é novo, mas que está sendo visto com um novo olhar. Eu acho que esse é o grande gancho.
A gente passou por várias evoluções desse tema e desses conceitos ao longo do tempo, né? Eu tenho o privilégio, que é um privilégio mesmo, porque eu já trabalho com isso há 15 anos. Eu fui gestora de fundos de ações no ABN AMRO Bank, que era um banco que tinha todo esse olhar para a agenda de sustentabilidade, não tinha o ESG na época ainda como um conceito, mas, de alguma forma, isso vem a reboque da minha carreira, e é um privilégio porque, de alguma forma, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vou pôr entre aspas aqui, muito por acidente, na verdade, porque eu era economista, chegando numa agenda de mercado financeiro, não era meu objetivo trabalhar com agenda de sustentabilidade, e, de repente, a vaga que tinha, a trainee de banco, né, tem que botar serviço e tem que fazer as coisas acontecerem, veio, na verdade, uma oportunidade de ser gestora dos fundos de sustentabilidade, junto com a equipe aí da Asset, na verdade, eu era gestora assistente e analista ESG das empresas que iam compor esses portfólios. E o que aconteceu? Eu percebi muito cedo quanto esse negócio fazia sentido, né? Porque duas coisas são muito importantes quando a gente começa a entender a questão da agenda da sustentabilidade ou da agenda ESG nas empresas. A primeira é que o ESG ele é uma proxy de qualidade da gestão, né? A hora que eu tenho um olhar para o contexto de negócio da companhia, a hora que eu tenho um olhar para além dos meus muros e das minhas operações, e eu começo a entender que os stakeholders não são meras entidades que estão aí flutuando e servindo para me atrapalhar, mas eles são públicos que, de alguma forma, impactam a minha capacidade de gerar resultado e são impactados pela minha geração de resultado. E que, nesse sentido, eu integrar esses públicos, e aí eu estou colocando o meio ambiente como um público, embora o meio ambiente seja o contexto como um todo, né? Mas a hora que eu coloco esses stakeholders, a hora que eu trago essa agenda ambiental para dentro da minha agenda de negócios, o que eu estou fazendo é dar muito mais robustez para o meu entendimento do que é o meu negócio. Por mais que Milton Friedman, aí, trazendo aí um economista clássico, diga que a responsabilidade social da empresa dá lucro para o acionista, é de que forma esses públicos vão impactar o lucro do acionista e que, portanto, precisam também ser colocados nessa equação. Eu não posso gerar lucro para o acionista em detrimento aos meus stakeholders, não porque eu tenho que ser bonzinho, mas porque alguma hora isso aí vai virar um tiro no pé e eu vou parar de dar lucro para o meu acionista, ou vou parar de maximizar o meu lucro para o acionista por uma questão de um risco que vai ser incorrido, por uma perda de cliente. Se eu não olhar para o meu cliente, ele vai embora. Se eu não olhar para o meu profissional, ele não vai ser produtivo. Se eu não olhar para o meu fornecedor, eu vou ter um insumo de má qualidade. Então, é a hora que a gente começa a fazer os links entre o ESG e a boa qualidade de gestão. E, no fundo, quando a gente olha o desempenho de índices de sustentabilidade, quando a gente olha o desempenho de empresas, né, o desempenho econômico-financeiro de empresas que estão olhando para essa agenda, ele é um desempenho diferenciado, ele é um desempenho que, na maioria das vezes, e estatisticamente, tem um diferencial em relação aos seus competidores, porque ele é uma empresa, mais resiliente, e gente, 2020 tem uma coisa que a gente precisou na vida, foi de resiliência. Então, as empresas que estavam olhando para isso estavam muito mais preparadas para trabalhar com a gestão de crise, com a gestão dos seus stakeholders, com a gestão das suas operações. Então, conseguiram sair da sua caixinha e entender esse contexto de negócio e se adaptar com mais facilidade. São empresas mais inovadoras, porque olha que eu estou olhando para esse ambiente de mudanças que vai vir, quer a empresa goste ou não dessa agenda, eu também estou mais preparada para lidar com essa mudança e tendo também a criar novas soluções, novos produtos e novos serviços. E não menos importante, ela é uma empresa que é mais alinhada e mais íntegra, e não olhando para isso só do ponto de vista da integridade que a gente está acostumado, da ética de negócio, que é fundamental, mas ela é mais íntegra nos seus propósitos, nos seus valores e nos seus modelos de atuação. E o stakeholder percebe isso. E a hora que ele percebe isso, ele quer estar mais próximo daquela empresa. Ele se identifica com esses valores e ele passa a querer se aproximar. A gente deixou de ser reativo no nosso posicionamento de mercado, né? Até outro dia eu estava conversando com um gestor que ele falou que antigamente ele fazia entrevista de emprego, ele sentava com o candidato e ele fazia as perguntas, o candidato respondia. E ele falou, cara, hoje em dia a gente vai fazer entrevista de emprego, parece que é a gente que está sendo entrevistado, né? Um bom candidato, um bom profissional, ele quer saber o posicionamento da empresa. A gente hoje fala de marca empregadora, a gente fala de atração e retenção de talentos, a gente fala de diversidade de um ponto de vista não só institucional, mas como que esses várias etnias, gêneros, culturas podem agregar valor à estratégia da companhia. Então, na verdade, o que aconteceu foi que mudou o olhar.
de algo que, de fato, a gente já vinha trabalhando há muito tempo. E aí tem uma segunda questão também nessa agenda de proxy de boa gestão das companhias, que a empresa que está no vermelho não pensa no verde, né, gente? A empresa que ela está olhando para uma agenda de sustentabilidade, ESG, cara, não é uma empresa que está vendendo almoço para comprar janta. É tão simples quanto isso. É uma gestão que está olhando para longo prazo, para estratégia, para valores, para propósito, e, portanto, tende a ter uma performance diferenciada em relação aos seus pares de mercado. E aí tudo isso fez com que os líderes corporativos começassem a enxergar isso, e nos últimos anos o mercado financeiro começasse a enxergar isso. Um ponto de vista de risco, então a empresa que não está olhando para essa agenda é uma empresa menos resiliente, menos competitiva e, portanto, mais arriscada para eu alocar os meus investimentos e para eu alocar os meus recursos de crédito. Ela passou a ser vista também pelas demandas da própria sociedade, então qual é a minha experiência de compra, qual é a minha experiência de investimento, qual é a minha experiência de trabalho. Eu tenho hoje toda uma geração entrando no mercado diferente da nossa, que eu falo isso, eles veem um chip totalmente diferente do nosso, e esses caras estão entrando como nossos estagiários, daqui a pouco eles vão ser nossos chefes, e a gente precisa estar pronto para isso, a gente precisa entender quais são essas novas demandas, né? E é aí que o ESG, e eu vou na verdade, citar um professor de compliance, controles internos e gestão de risco, que é o Marco Zassi. Eu fiz uma live com ele outro dia, e ele falou um conceito que me deu uma boa bugada. Eu não vou propor outra sigla, eu me recuso a ficar mudando a sigla. SG, ESG, e pelo amor de Deus, o mundo já está difícil entendendo um conjunto só. A gente não precisa ficar inventando alfabetos aqui, mas ele trouxe a tradução de ESG, que é Environmental, Social and Corporate Governance. Ao invés dele traduzir para ambiental, social e governança corporativa, ele traduziu para governança ambiental, social e corporativa. Parece uma besteira, mas a hora que a gente traz a governança para frente do termo, a gente está dizendo que é a governança que tem que se apropriar do ambiental, do social e da gestão corporativa. E isso vai fazer toda a diferença na forma como as lideranças vão se posicionar em relação a esse tema. Isso vai fazer toda a diferença em relação à forma como eu vou trazer isso de fato para a minha estratégia, para o meu modelo de gestão, para as minhas práticas de remuneração, para os meus desenvolvimentos de produtos e serviços. Então, eu acho que esse talvez tenha sido o shift que a gente viu com o ESG nos últimos anos e que, para mim, o ACE traduziu muito brilhantemente. Até então, quando a gente falava de sustentabilidade, ou até quando a gente começou a falar sobre ESG, ele era um tema que praticamente a gente via as lideranças querendo tirar da frente. Então, tinha lá o Alexandre, a Maiara, eu mesma no banco em alguns momentos, ou os vários profissionais da sustentabilidade, que era assim, não, tem o Ale tá fazendo lá? Então tá, então minha vida está tranquila e eu posso voltar a me preocupar, porque eu sempre me preocupei. E eu acho que o ESG, de alguns anos para cá, ele saiu dessa agenda meramente técnica, que é fundamental. A gente tem que trazer o bottom-up, a gente tem que trazer os profissionais técnicos abastecendo de ferramenta, processo, métrica, etc. Mas a gente, enfim, tem o top-down na mesa, né? A gente, enfim, trouxe as lideranças e trouxe as governanças para o debate e botou esses caras numa saia justa de ter que entender que troço é esse, né? E de ir lá falar com a Lei, com a Maiara, e falar, pelo amor de Deus, os investidores estão aqui me demandando toda semana sobre esse troço e eu não sei como responder. Se vira, negão, vai aprender o que é pegada de carbono, vai aprender o que é gestão de stakeholder, vai aprender o que é materialidade, entendeu? E esse debate, essa governança ambiental, social e corporativa, eu acho que foi a grande mudança do mercado nos últimos anos. É moda, é tendência ou é realidade? Eu ainda confesso para você que eu tenho meus receios. Eu acho que a gente está num hype, a gente está vivendo um grande euforia do ESG. Quem trabalha com isso aí nos seus modelos aí, que está acostumado a ver uns memes e umas brincadeiras, falou que mais rápido que a velocidade da luz é a formação de um especialista em ESG, né? Então, o que a gente está vendo é essa corrida pelo conhecimento, pela especialização, por aproveitar, por surfar essa onda. Agora, gente, é uma agenda que existe há muitos anos. Eu estou aqui há 15, a Lê tem que trocentos anos nisso também junto comigo, Maiara também, outros tantos profissionais que a gente sabe que estão há mais de década mexendo com isso, e vai continuar. Agora, vamos aproveitar esse hype, vamos aproveitar essa onda para trazer isso de uma forma séria, com conteúdo e de fato integrado aos modelos de gestão e às governanças.
Eu acho que é por aí que eu iria, mas eu acho que tem gente que está muito mais na prática do que eu aqui como consultora, que pode trazer mais exemplos. Perfeito, Maria Eugênia, deixa eu só... você teve uma fala, conseguiu. A gente acabou dando uma continuidade, tá, Lu? Só vou fazer esse comentário aqui. Há uns anos atrás, né, eu até tinha lido uma pesquisa que, de fato, foi uma pesquisa feita pela Fiesp, que indicava que, muitas vezes, investimento em meio ambiente não era vista como investimento, mas sim como custo, né? E acho que essa mudança de chave para o empresariado, a gente vê que talvez aos poucos isso esteja acontecendo, mas precisa, de fato, né, o empresário ter a percepção que o investir em meio ambiente, ele é sim um investimento, porque eu tenho melhora de processo produtivo, eu tenho uma diminuição eu posso até ter um aumento de custo agora, no meu custo, mas eu vou ter uma diminuição de custo lá para frente, né? Eu estou colaborando com uma sociedade mais sustentável, eu tenho inúmeras questões que vão melhorar em cadeia em médio e longo prazo. Então, acho que essa mudança de chave, eu acho que ela é essencial para a sociedade. Eu também não sei, né, se de fato é uma tendência, se isso veio para ficar. Eu, de coração, espero que tenha vindo para ficar e que se perpetue, cada vez mais a gente vendo as empresas a incorporarem as questões, e acho que o que você falou é fundamental, inserir a governança, né, uma governança social, uma governança em questões aí financeiras e uma governança ambiental, porque daí eu mudo o foco. E eu realmente espero que isso se torne cada vez mais presente na vida corporativa, né? E eu acho que talvez as pessoas precisam ter essa percepção de que não é só a grande empresa que precisa dessa governança, dessa mudança de postura, né? O pequeno também, por que não? Né? Então, eu acho que é para todo mundo, na verdade, essa mudança. Então, queria fazer esses comentários, acho que foi muito bom. Luciana, eu não sei se você quer fazer algum comentário. Não escutei, né, Renata? Eu estava fora. Então, eu não vou fazer comentário. Não, perfeito. Então, eu acho que agora a Maiara e o Alexandre, né, para dar esse exemplo aí da Suzano, né? Então, vou passar a palavra para vocês. Muito obrigada, Renata. Bom, antes de mais nada, quero agradecer em meu nome, em nome do Alexandre, em nome da Suzano, esse convite de estarmos aqui com vocês nesse painel. E eu vou tentar compartilhar aqui a minha apresentação, vamos ver se a tecnologia ajuda a gente hoje. Foi? Ótimo. Então, vamos lá. Acho que para começo de conversa, vale a pena eu apresentar um pouquinho a Suzano para vocês. Então, a Suzano, ela é uma empresa de biosoluções. E a gente planta e a gente cultiva árvores e transforma essa biomassa em produtos. A gente transforma isso em celulose, em papel, em bens de consumo, como, por exemplo, fralda, canudos, embalagens de remédio e tudo mais. E esses números que eu trouxe aqui para vocês são números impressionantes de um ano de produção da Suzano. Então, mais de 1,4 milhão de toneladas de papel, mais de 10 milhões de toneladas de celulose por ano. A Suzano, ela está presente, ela tem 11 fábricas, né, aqui no Brasil, um pouco mais de 1,3 milhão de hectares de áreas plantadas, e aqui eu quero fazer uma ressalva, que se a gente pensar nas áreas totais da Suzano, ela tem mais de 2,2 milhões de áreas plantadas, tá? Sob custódia da Suzano. Só que desses 2,2, 900 mil hectares são só de áreas conservadas ou destinadas à conservação. Então, a Suzano separa mais de 40% das áreas dela para a conservação dos biomas e das matas nativas. Além disso, a empresa também tem a gestão de 3 portos, tem 20 centros de distribuição aqui no Brasil, 5 centros de tecnologia e tem escritórios internacionais aqui na América Latina, na América do Norte, na Europa e também na Ásia. Os nossos produtos, eles abastecem 86 países e eles impactam a vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Isso é impressionante quando você pensa numa empresa brasileira conseguindo atingir esse nível de impacto mundial. E isso só acontece porque junto com a gente tem mais de 35 mil pessoas trabalhando em conjunto
querendo melhorar o dia a dia das pessoas e abrir novos caminhos. E como que a sustentabilidade se aplica na nossa empresa? Bom, a Suzano, ela tem o compromisso de gerar e proteger valor. Então, a gente entende que é importante atuar de maneira sustentável em toda a nossa cadeia. Então, a gente insere a sustentabilidade desde o início da produção da planta, lá no viveiro, até a logística e comercialização dos produtos finalizados da Suzano. Isso sem nunca perder de vista que a Suzano faz parte de uma cadeia de valor global muito mais ampla. Então, além dos stakeholders que estão relacionados diretamente com a empresa, a gente também tem as comunidades vizinhas, temos os acionistas, as ONGs, a mídia. Então, é essencial que a Suzano, com o tamanho que ela tem, tenha ciência da responsabilidade dela nessa cadeia de valor global. E a forma que a gente faz isso é por meio dos nossos direcionadores de cultura. Então, a Suzano tem pessoas que inspiram, que transformam, que criam e geram valor, mas que, acima de tudo, só fazem algo se aquilo for bom para a Suzano e também for bom para o mundo. E aqui, esse é um ponto que me dá muito orgulho de trabalhar nessa empresa, porque isso é real, a gente aplica isso na prática. E como exemplo, eu trago para vocês as metas de longo prazo da empresa. Toda a estratégia da Suzano está pautada na sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é o modelo de negócio da empresa. Aqui, infelizmente, não vamos ter tempo de passar por todas essas metas, mas a Suzano se comprometeu com metas alinhadas ao Pacto Global da ONU para 2030, relacionadas à água, energia, emissões, diversidade e inclusão, educação, resíduos. E eu gostaria de trazer o destaque de 3 para vocês. Por ser uma empresa da indústria de papel, da indústria florestal, nós já somos clima positivo. O que é isso? A gente sequestra carbono do ar. Então, a gente tem um impacto de diminuir as mudanças climáticas no mundo. Só que a Suzano quer fazer mais. Então, ela quer remover 40 milhões de toneladas adicionais de carbono da atmosfera. E isso é líquido, tá, pessoal? Isso é descontando tudo que a Suzano emitir nesse período também. Além disso, a gente entende que não tem como você ser uma empresa de sucesso se você estiver num ambiente de desigualdade. E é por isso que a Suzano se comprometeu a mitigar o problema de distribuição de renda nas comunidades onde ela está atuando. Ela quer tirar mais de 200 mil pessoas debaixo da linha de pobreza. E, por fim, por ser uma empresa de biosoluções, a gente também entende que a gente tem a capacidade de substituir plástico. Então, temos também a meta, está cobrindo aqui, de oferecer 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável até 2030. E essas metas, essa atuação da Suzano, ela não só faz bem para o mundo em que a gente está, mas ela também tem trazido alguns benefícios para a própria empresa. E daí aqui eu vou chamar o Alexandre para continuar e explicar os cases que a gente trouxe para vocês. Obrigado, Mayara. Boa tarde, pessoal. Eu queria também agradecer em nome de todos. Eu estou bem feliz que a Maria Eugênia começou a apresentação, porque eu trouxe, enfim, alguns pontos, alguns indicadores, e ela foi cobrindo exatamente os principais pontos que eu tinha trazido aqui. Então, é legal que vai dar para trazer um pouco de contexto e vocês já estão bem brifados aí quanto a isso. Então, eu trouxe um pouco uma linha de raciocínio que eu queria trazer bem brevemente aqui um contexto global, do nosso ponto de vista, como que esse contexto do mercado ESG tem sido aplicado dentro da Suzano, e aí finalizar um pouco com a questão de riscos e oportunidades que a gente vê nesse momento. Então, eu trouxe aqui duas pesquisas, espero que não tenha ficado muito pequeno. A pesquisa da esquerda, ela foi feita pela Capgemini, e ela fez uma pesquisa no qual eles perguntaram para consumidores, de modo geral, se eles estariam dispostos a pagar um preço acima da média por produtos que estejam sustentáveis, né? Então, foi feita uma divisão por faixa etária, e como vocês podem ver, as faixas etárias mais jovens, né, tendem a ter esse inclínio à sustentabilidade. Então, consequentemente, a gente entende que o futuro, a sustentabilidade só tende a crescer e o awareness também tende a seguir essa linha. No lado direito, é uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago. Essas duas pesquisas elas foram apresentadas semana passada por um evento que eu participei da Morgan Stanley, e esse eu achei bem interessante, tá? Então, também nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa
no qual esse gráfico de barras central ele fez um aumento do salário de $11 por hora para $15 por hora, e do lado direito a mudança foi com que no texto, né, da vaga que estava sendo disposta para aplicação, haveria a linguagem de Corporate Social Responsibility que trouxesse uma sustentabilidade para a companhia. E o grande resultado, e o resultado que é válido aqui para a gente, é que nos dois casos houve um aumento de 33% no número de aplicantes. Então, não necessariamente é necessário o aumento de salários para você ter atratividade. Aqui já é um pouco da tangibilização de como que sustentabilidade também tem esse apelo, tá? Esse é um segundo estudo, que é composto aqui para o próximo slide também. Foi feito um estudo de cross-check, né, um cruzamento entre as empresas do S&P 500 e a performance do Morgan Stanley Composite Index. São alguns nomes que, enfim, né, são as maiores empresas dos Estados Unidos, e foi feito um cross-check com um dos principais índices de ESG no mercado atualmente. Mayra, você pode passar o próximo slide? E o resultado disso é com que as empresas que têm uma performance melhor dentro desse rating da MSCI, eles trazem um retorno para investidor muito maior do que empresas que tenham a performance desse índice, desse rating, no caso, menor. Então, pode-se ver que muito desse aumento do distanciamento ocorreu aí nos últimos 2 anos, principalmente aí no momento de Covid-19. Então, trazendo um pouco para a realidade de Suzano, eu trouxe duas principais emissões que nós fizemos, emissões de dívida, que nós fizemos nos últimos 12 meses. O primeiro é um bond, que tem como metodologia ser Sustainability Linked. O que significa é que ele é atrelado a KPIs de sustentabilidade. Então, foi uma dívida emitida em setembro de 2020. Tá? Esse molde de SLB, como a gente chama, ele foi o segundo global, segunda emissão dessa forma a nível global e o primeiro da América Latina. Um ponto relevante é que essa dívida ela teve uma demanda 9 vezes maior do que a oferta. Então, nós emitimos 1,2 bilhões de dólares e a demanda para essa dívida foi 9 vezes maior. Fizemos atrelados aos princípios da SLB e também com uma avaliação de segunda parte, para trazer uma maior segurança para os investidores. Esse SLB em si, ele foi atrelado a um KPI ambiental, tá? Então, um KPI de intensidade de GHG, e é importante ressaltar que esse KPI ele está exatamente ligado às metas de 2030 que a Mayara mencionou para vocês anteriormente. E aí aqui a gente consegue trazer um pouco mais de tangibilização, é que tanto na emissão inicial quanto na reabertura da oferta, a gente bateu recordes de custo. Então, na emissão inicial, a gente teve o menor custo da história da Suzano, e na reabertura da oferta, a gente chegou num yield, né, num custo aí que foi o menor da história de uma companhia brasileira em uma operação de 10 anos. Tá? Então, isso traz como que a tangibilização da sustentabilidade tem sido cada vez mais evidente. Passando para o próximo slide, uma segunda emissão que está bem recente, está bem fresca, anunciamos há 10 dias atrás, se não me engano, que é um loan, um empréstimo com os mesmos moldes de Sustainability Linked, ou seja, também atrelados a KPIs de sustentabilidade. É um dos primeiros SLLs do Brasil, também num montante muito relevante de 1,5 bilhões de dólares. Neste caso em específico, essa dívida ela foi atrelada a 2 KPIs, o de intensidade de gases de efeito estufa e também de captação de água industrial. E também, seguindo a dívida anterior, ela também está atrelada às metas de 2030 da companhia. Neste caso, foi formado um sindicato de 12 instituições financeiras que compuseram um montante aí de 1,5 bilhões de dólares. Então, trazendo um pouco dessas duas dívidas, eu trouxe um pouco do cenário de como está a questão financeira da Suzano. Pode parecer um pouco complexo, mas eu trouxe basicamente esse gráfico de barras. É um perfil de dívida, então como que está a dívida da companhia nos próximos anos. No gráfico de cima é
a emissão de fevereiro e a de baixo é uma após a emissão de fevereiro. Então, é mais para demonstrar que conforme a gente vai emitindo, fazendo novas emissões, atreladas a KPIs de sustentabilidade, a gente está cada vez mais postergando a dívida, aumentando o prazo de pagamento, reduzindo os custos, mas sempre trocando dívidas que não dívidas vanilla, que a gente costuma chamar, que são dívidas tradicionais, para dívidas com o âmbito de ESG. E enfim, com a composição dessas dívidas, a gente consegue chegar em 30% da nossa dívida total, já com algum link para a sustentabilidade. Então, 9% através de Green Bonds e 21% através desses Sustainability Linked, que são as duas dívidas que eu mencionei anteriormente para vocês. Tá? Então, trouxe todo esse contexto financeiro, mas, enfim, para fazer um pouco de um wrap-up do que eu tenho visto como oportunidades e riscos nessa questão dessa exponencialização do tema ESG no último ano. A gente tem visto cada vez mais retornos tangíveis nas emissões atreladas a compromisso de sustentabilidade, principalmente as emissões que tenham metas materiais e também desafiadoras. Então, enfim, acho que isso vai estar muito linkado com o meu último ponto, que é um risco. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que cada vez mais diversos mecanismos financeiros têm sido criados. Então, anteriormente se falava muito de bonds, os próprios Sustainability Linked, que são atrelados a KPIs, é um tipo de ferramenta que tem sido mais utilizada nos últimos 2 a 3 anos. E mais recentemente, derivativos, enfim, outros tipos de ferramenta cada vez mais têm aparecido no mercado para trazer esse link. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que no mercado ESG, com esse aumento de volume, cada vez mais tem apresentado soluções com avanço em temáticas que antes eram, digamos que, esquecidas, né? Então, pensando em 4, 5 anos atrás, a gente via muitas emissões atreladas a emissões climáticas, né? Então, cada vez mais agora, o S e o G tem sido complementado através de metas de diversidade, governança, saúde e segurança e assim por diante. E com isso, as companhias têm sido alavancadas de forma relevante, né, para avançar nas agendas de sustentabilidade, tanto climática, biodiversidade, diversidade e inclusão e assim por diante. E todo esse contexto exponencial, crescente, eu queria trazer o risco, né? Acho que com esse crescimento, conteúdo sem qualidade e risco de greenwashing é mais evidente do que nunca, né? Então, acho que esse é o ponto que eu queria fechar. A Suzano, e assim como a gente entende que todo o mercado ESG tem que ter o pé no chão, eu acho que surfar a onda acho que é importante, vai ser relevante para o desenvolvimento da agenda, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter bastante atenção na questão dos conteúdos, despadronizações e greenwashings, né? Então, eu acho que essa era a mensagem final que eu queria trazer para vocês. Bom, só para finalizar, então, a gente deixa aqui os nossos contatos, estamos à disposição para tirar dúvidas, enfim. Muito obrigado. Alexandre, obrigada. Maiara, acabou que eu nem consegui falar com vocês. Fico muito feliz, viu, com a participação maravilhosa. Eu acho que esse tema, quando ele traz esse viés mais financeiro para a gente que é advogado, nem sempre é tão evidente, ficou muito claro, né, que esse case de sucesso da Suzano mostra de forma exitosa o que é colocar sustentabilidade na agenda de estratégia. E outro ponto que eu achei interessante sobre esse greenwash, né, Alexandre, que você está falando, como a gente vê isso o tempo todo isso, agora como advogada eu vejo muito também, então achei muito pertinente sua fala com relação a isso. Alguém mais queria comentar alguma coisa? A gente pode passar para a Regiane. Então, acho que eu estava conversando com a Regiane sobre essa fala dela hoje, né, que a Regiane é a única advogada aqui da turma, então ela vai trazer para a gente, ela vai enriquecer o debate, trazendo um olhar jurídico, né, sobre a questão SG, e ela vai focar na governança, né, Regiane? A gente estava conversando ontem e a gente concluiu várias coisas, por exemplo, né, o que a gente já tem falado bastante, que é preciso ter as lideranças on-board, né, nesse movimento, e talvez seja essa a grande contribuição do ESG, porque ele traz a governança para as questões de sustentabilidade.
Eu falo isso por experiência própria também, na advocacia, porque a agenda de sustentabilidade, ela sempre foi muito ligada às áreas técnicas das organizações, das empresas, e não às agendas das estratégias da empresa, o que mostra aí essa palestra maravilhosa aí do pessoal da Suzano. O ESG, ele é feliz porque ele traz as lideranças para a pauta social e ambiental. Como eu falei, eu tenho vários clientes, eu conheço várias organizações também que possuem áreas técnicas extremamente capacitadas, super engajadas, mas realmente o que eu sinto que falta às vezes é que essas áreas consigam traduzir suas iniciativas em melhorar talvez a comunicação, a Maria Eugênia fala muito disso, melhorar suas iniciativas com relação à melhoria reputacional, aumento de receita, redução de custo operacional, redução de risco, de passivo, e por aí vai. Então, acho que talvez seja interessante que as lideranças e as áreas técnicas passem a conversar melhor, precisam começar a tentar falar a mesma língua. E aí, Rejane, na sua experiência, eu já faço a provocação, ESG é para todo mundo, enfim, está todo mundo nesse movimento, né? Como acomodar esses critérios de ESG na governança corporativa das empresas? Aí eu passo a palavra para você. Primeiro, eu quero agradecer a minha presença aqui hoje, né? Convite da OAB Campinas, da Renata. Enfim, eu acho que é um assunto que está muito em voga, né? Está na mídia, é o assunto do momento. Só que eu acho que ele tem que ser trazido para vários diferentes fóruns de discussão, né? E a gente está aqui hoje falando com advogados, falando com empresas, então é bem interessante. E já entrando um pouquinho no tema, Luciana, a questão é que quando uma empresa ela tem uma área técnica muito boa, mas isso é ambiental muito boa, mas isso não está atrelado à política, à estratégia da empresa, está faltando exatamente a governança, né? Eu acho que é aí que a gente entra no ponto central da palestra. Eu vou dividir aqui uma apresentação só para a gente ter um roteiro aqui. Enfim, vamos lá, deixa eu ver se... Então, vamos lá. Então, assim, acho que o primeiro ponto que eu acho interessante a gente entrar nessa questão toda, que foi uma provocação, inclusive, da Maria Eugênia, é a questão, e da Renata também, né? É a questão se o ESG veio para ficar. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho da origem do ESG, né? Por que ele apareceu, né? De onde ele veio, de onde ele surgiu. E a gente volta um pouquinho aí para o final dos anos 90, a crise dos países asiáticos, né? Que uma política meio torta de crédito, né? Acabou levando a alavancagem dos países, né? Das empresas, e com isso, no momento que essa bolha estourou, acabou atingindo o resto do mundo como um todo. E nesse momento, as organizações internacionais, elas perceberam que se elas não tomassem a iniciativa de criar padrões mínimos de governança corporativa, com a globalização, essas externalidades que acontecessem em um país, eles acabariam influenciando os outros, né? Que seria aí o que a Luciana falou mais cedo, de internalizar as externalidades, mas falando de uma forma mais global. Então, se antes a gente tinha uma política de governança corporativa que instigava a concorrência, porque a gente estava falando do capitalismo selvagem lá, né, que os mercados se ajustam, a gente começa a migrar para essa política de hoje, né, que é a política da cooperação. Então, eu acho muito importante a gente ter isso em mente para ter certeza de que o ESG ele veio para ficar, porque ele é um movimento mundial e é um movimento que a gente não está vendo só nessa área, né? Se a gente for avaliar um pouquinho, no próprio direito tributário, a gente teve recentemente um movimento muito grande dos países se unindo para troca de informações para evitar a evasão fiscal. Então, assim, é um movimento mundial. Então, eu não sou ambientalista, né? Eu trabalho diretamente com governança corporativa e sou capaz de afirmar que não é modismo, né? A gente pode ter ajuste, pode ter mudanças aí nesse meio tempo, mas o ESG ele veio para ficar, porque são questões que, se as empresas, né, se as organizações internacionais, elas de alguma forma não conseguirem colocar um foco, isso acaba atingindo a sociedade como um todo.
Então, nesse contexto, a gente tem aí em Davos, em 1999, o Kofi Annan vindo falar dessas necessidades de se fixar padrões mínimos. Na sequência, a gente tem a ONU, que vem com o Pacto Global, e na sequência a gente tem em 2004, ainda dentro, num cenário de financeiro, né, a gente vem a criação do Who Cares Wins, apresentado pela ONU, que foi a primeira vez que o termo ESG foi de fato usado. Antes a gente tinha muita responsabilidade social das empresas, e daí sim a gente tem a entrada do G de governança, que vem para o nome, e a partir daí esse termo passou a ser utilizado por todos, né? E dentro desse contexto do Who Cares Wins da ONU, o que a gente tem é a figura do investidor, ele se preocupando não só com o retorno, né, não só com os lucros, mas também com as questões sociais e ambientais, né, pois com a visão de que um investimento perene, um investimento de sucesso, ele de longo prazo, ele tem que dar atenção para a economia, ele tem que ter uma economia e uma sociedade civil saudável. E para que ele tenha essa economia saudável, essa sociedade civil saudável, o que se precisa é colocar foco também nos outros envolvidos quando se fala em empresas, né? Quando se fala em negócios. Então, a gente tem aí não só os acionistas, mas a comunidade do entorno, né? Essa empresa que exerce essa atividade, ela se preocupa em gerar empregos, em ter escolas, em ter água tratada e esgoto, né? Então, assim, não é aquela atividade extrativista focada no lucro e que procura o país mais pobre possível para conseguir a mão de obra mais barata possível. Então, e a gente vai escalonando, né? O meio ambiente, a sua atividade tem redução de emissão de poluentes, a questão da reciclagem, a empresa olha para essas questões também, os empregados, né? Tem os salários compatíveis com o mercado, como que está a segurança do trabalho, tem EPI, treinamento, como que é a comunicação dessas políticas. Em relação ao governo, essa empresa, ela contribui, né? Ela tem a receita de tributos, ela oferece para esse governo no qual ela está estabelecido, e a questão também dos consumidores, se esses consumidores eles têm uma política de pós-venda adequada, se eles não estão, de fato, vendendo um financiamento com que essa pessoa não pode pagar, e a questão dos fornecedores também, muito ligada ao quanto se paga, se está espremendo esse fornecedor, não está espremendo esse fornecedor, quanto que paga para esse fornecedor. Então, assim, nesse contexto geral que é trazido, esse conceito de ESG que é trazido pela ONU, a gente tem vários exemplos para dar, né? Não só a questão dos países asiáticos, mas a gente tem a crise financeira de 2008, que foi aquela vontade insaciável de conseguir lucro e acabar colocando créditos podres, imobiliários podres ali, securitizando, escondendo aqueles créditos ruins, fornecendo para pessoas que não tinham capacidade de pagar o financiamento imobiliário, e que de alguma forma aquela empresa que estava vendendo, né, aquela instituição que estava vendendo, ela conseguiria securitizar aquele crédito e passar para outro, então ela passaria o risco adiante, né? Ou seja, é focado na obtenção de lucro e esquece todo o resto, né? Esquece a sociedade, esquece as pessoas que perderiam as casas. A própria situação que a gente está vivendo agora do coronavírus, né? Que nasceu lá na China e tem toda uma questão sanitária envolvida, que a gente já tinha vivido um problema similar muito menor, mas não era novidade, então nada foi feito, né? Se continuou tendo o mesmo procedimento. Inclusive, em relação aos fornecedores, eu tenho recentemente, eu estava conversando com uma empresa a respeito disso, né? Que é a questão da empresa conseguir se preocupar
não abrir mão do seu lucro, mas estabelecendo regras que ela consiga ajudar um stakeholder e ao mesmo tempo, ela manter prazos e indicadores que para ela é importante, né? Essas empresas que têm um poder econômico mais forte, criando portais para que seus fornecedores tenham acesso a bancos e consigam fazer esse desconto de recebíveis, né? Então, é essa empresa que, com esse poder econômico muito mais forte, consegue negociar, fazer um bid, colocar bancos, ela mantém o prazo dela de pagamento e prazo longo de pagamento, mas, ao mesmo tempo, ela consegue acolher o fornecedor dela para que ele receba num prazo adequado e com juros baixos. Né? Então, eu acho que é um pouco disso, né, que a gente vê aí a origem do ESG, e daí já entrando um pouquinho nessa questão toda de o que muda com o ESG, com a chegada do ESG naquele momento, lá de 2004 para cá, e ele ganhando força agora, né, principalmente no Brasil. Fora do Brasil, isso já é uma realidade bem mais consistente do que a nossa. É a questão de que antes do ESG, as questões ambientais e sociais já eram bem importantes, só que elas eram pautas públicas, né? Eram assuntos que eram gerenciados pelo setor público. Então, a empresa, os drivers do cumprimento dessas questões, elas estavam ligadas ou ao próprio valor interno da empresa, que tinha isso como importante, ou porque tinha uma exigência governamental para obter uma licença, para manter a operação, enfim. E quando a gente tem a entrada do ESG e ele ganhando força, a gente simplesmente muda o foco, porque a gente passa a ter o setor privado como um protagonista da questão, né? Então, o driver agora não é o cumprimento de uma regra, é exatamente garantir a perenidade do negócio, observando uma exigência que começa a vir do próprio setor privado, né? Então, assim, e por que um questionamento que eu vejo muitas pessoas fazendo é por que o ESG ele ganhou essa projeção, né? E a gente entra de novo na questão da origem, de onde ele nasceu e por que ele foi criado, lá do direito internacional, da questão da governança corporativa com padrões mínimos, né, globais mínimos, que é a questão de que hoje a gente tem uma economia global tão conectada e a gente tem setores, né, empresas, fundos, que eles têm tanto poder econômico que eles são, na verdade, investidores institucionais globalizados. E daí, com isso, se uma externalidade num país consegue atingir outros países, esses investidores que fazem que estão presentes em vários países, eles seriam afetados massivamente, né? Então, a gente tem essa puxada do financeiro aí pela questão da economia global. A gente tem também a questão dos millennials, né, que já foi falado, que o Alexandre trouxe isso muito bem, que é a questão dessa geração que vem aí com outros conceitos bem diferentes, né, da geração passada, e que para ela só a geração do lucro não é suficiente para justificar a compra de um produto ou fazer um investimento. Então, ela quer ver essa pauta, sim, do social e do econômico, e do social e do ambiental sendo faladas e sendo muito bem representadas. E também a gente tem aí a questão do greenwashing, querendo ou não, ficou bonito sair na foto defendendo essa posição, então, com isso, acaba, de uma certa forma positiva, ajudando que esse tema ele seja, de fato, considerado pelas empresas. Né? Então, nesse âmbito aí, o que é a governança dentro desse aspecto do ESG? A governança, ela nada mais é do que você estruturar o processo de tomada de decisão e como essa decisão ela é implementada. Então, se você não tem estruturas claras de aplicação dessas políticas, você pode ter a melhor política de sustentabilidade, você pode ter a melhor política social, que ela não vai chegar até a base, né? Então, então você precisa ter a definição da política
uma política clara que tenha aderência à realidade da empresa, que observe a realidade do negócio. Por isso que essa questão do ESG, ela é muito individual, ela tem que ser olhada negócio a negócio, empresa a empresa. Então, se é uma empresa menor, quais são as características do dono, se é um family office, como que a governança corporativa tem que ser vista ali dentro, né? Então, a questão toda é isso, essa. Se você tem uma governança corporativa clara, né, capaz de montar uma política que seja aderente à realidade da empresa, e de fato essa política ela seja implantada e tenha clareza de quem são os responsáveis, o que tem que ser feito, e isso é cascateado do top, né, lá do board da empresa, dos donos da empresa, dos administradores da empresa, até os funcionários, né, até a última unidade, enfim. Esse processo de tomada de decisão, ele tem que ser muito claro. Trazendo mais um pouquinho aqui da questão do ESG no Brasil, né? Acho que, apesar do tema ter ganhado visibilidade recentemente, o que eu vejo aí nessa minha vivência, nesse período como advogada, é que ele já está presente, essas questões já estão presentes e já trazem benefícios para as empresas há muito tempo, né? Acho que hoje a gente tem essa questão de como traduzir isso em ganhos financeiros. Isso, acho que essa pegada, essa forma de tratar esse assunto está sendo mais explorado. Só que antes a gente já tinha o fato da empresa ela ter um cuidado com seus funcionários, né? Tem alguns exemplos vividos assim, empresas com alto índice de ações trabalhistas, que num certo momento isso escalona de uma forma que começa a refletir na retenção do lucro por conta das provisões que são feitas na contabilidade. E daí, com isso, uma empresa especificamente, ela tinha em torno de mais ou menos 1.500 funcionários, com alto índice de ações trabalhistas, acima de 30% aí comparativamente em relação aos funcionários ativos, né? Então, quer dizer, um índice bem alto, de 30% a 40%. Isso começou a refletir no balanço da empresa com uma provisão muito alta. Essa empresa tinha como clientes multinacionais europeias, que essas multinacionais europeias tinham padrões de sustentabilidade e social muito bem definidos. Então, começou a ter uma pressão por parte tanto do próprio acionista em falar, opa, peraí, eu estou tendo o meu lucro aqui, ele está sendo comido aqui com essas provisões, com esses pagamentos, e eu estou sofrendo o risco de perder negócio porque os meus clientes estão questionando por que esse índice que eu tenho de ação, essas provisões são tão altas, né? Nas avaliações que ele passou a sofrer, o índice de desenvolvimento social dele ficava muito embaixo. Então, foi desenvolvido todo um planejamento, foi feita a avaliação das ações trabalhistas para identificar onde estavam os gaps dessa relação funcionário-empresa. Foram avaliadas as políticas existentes entre essa empresa e os funcionários, enfim, todo um trabalho de mapeamento, identificação do problema. E, com isso, após esse trabalho, novas políticas foram estabelecidas, novos treinamentos foram feitos, foi estabelecida uma forma de fazer com que, desde a gerência até o chão de fábrica, soubesse que, por exemplo, você não pode colocar uma pantera cor-de-rosa no pescoço de um vendedor que ele não conseguiu atingir uma meta, né? Que isso não é uma forma de pressão adequada. Enfim, um outro ponto também, que uma empresa que eu acompanhei também, ela ligada ao setor de alimentos, ela sofria constantemente autuações das agências reguladoras por não cumprimento de boas práticas de fabricação, só que essas autuações, elas eram muito, o valor financeiro muito pequeno, comparativamente falando ao tamanho
das modificações que eles teriam que fazer no projeto, na própria estrutura física da empresa. Chegou no momento, eles preferiam receber, pagar, receber a autuação, pagar. Chegou no momento que essas agências se conversaram, falaram, opa, se a gente não for mais drástico aqui nessa situação, o que vai acontecer é que a gente vai continuar convivendo com essa situação. E fecharam a fábrica, né? E daí até conseguir cumprir alguns requisitos mínimos ambientais e sociais, inclusive de adequação de banheiros para os funcionários e tudo mais, essa fábrica ficou 40 dias sem funcionar, sendo que a matriz dessa fábrica era listada na Bolsa Europeia. Então, a gente tem exemplos aqui que não necessariamente ligados à questão do ESG, porque foi no momento que essa pauta nem era tão gritante, que elas sofreram as consequências, financeiramente falando, por não adotar questões sociais e questões ambientais no seu negócio, no seu dia a dia. Então, quer dizer, é a questão da sustentabilidade agregando um valor ao negócio. Tá? O que a gente tem hoje de mais específico, né, em relação ao ESG no âmbito jurídico, aqui no Brasil no momento? Acho que a Maria Eugênia ela já falou bastante sobre esse assunto, brilhantemente, inclusive. E hoje a gente até estava comentando anteriormente que está tendo aquele evento da XP, e a gente teve a CVM, Banco Central, falando sobre esse assunto. Então, o que a gente pode ver nisso tudo é que a questão de se as empresas, independente do tamanho que elas tenham, se elas precisam prestar atenção nessa questão, é só a gente olhar o que está acontecendo, porque o governo, ele sempre vem a reboque, né? Ele vai acompanhando o que está acontecendo no mundo e ele vai se ajustando. E é isso que a gente vê acontecendo, que vem acontecendo ao longo do tempo aqui no Brasil. A gente tem um Banco Central muito atuante, muito ligado em inovação, CVM também. Então, a gente tem a criação de regras para concessão de empréstimos, de financiamentos, que já fazem parte da regulamentação do Banco Central, tanto para fundos de investimento, para instituições financeiras. Né? Então, já assisti algumas vezes empresas perdendo a possibilidade de conseguir financiamentos muito vantajosos, exatamente por conta delas não apresentarem alguns requisitos que constam nessa política de responsabilidade ambiental das instituições financeiras. E a gente tem agora também uma instrução da CVM que está em consulta pública, que ela abre o leque de como os emissores, né, de valores imobiliários no mercado financeiro vão detalhar essa questão dos riscos ambiental e social. Né? Então, antes a gente tinha uma coisa mais que se trazia essa informação mas de uma forma mais concisa, e agora não, você vai ter um relatório muito mais aberto. A ideia da CVM não é aumentar o custo de observância desses requisitos, né? Mas é deixar eles mais claros para que o investidor saiba onde ele está colocando o dinheiro dele, né? E é bem interessante essa política do pratique ou explique, que a empresa que não apresentar esses relatórios, não apresentar os KPIs, os índices dela de desempenho ambientais e sociais, ela vai ter que explicar por que ela não fez. Né? E um ponto interessante dessa instrução normativa, que ela saiu do Laboratório de Inovação da CVM. Esse Laboratório de Inovação da CVM, ele é formado por várias instituições da sociedade, inclusive por escritórios de advocacia. Então, é uma construção que foi feita com a sociedade. Então, é a própria sociedade já pedindo para que essas formas de controle sejam feitas. E daí, o que nasce disso tudo e isso é um ponto que os advogados precisam prestar muita atenção, que é a questão do impacto disso na responsabilidade social e no direito contratual. Então, o administrador que for se comprometer a cumprir algum requisito,
questão ambiental e social e descumprir, qual que vai ser a responsabilização dele, né? E daí a gente tem um efeito cascata aqui também. Se eu tenho uma empresa listada em bolsa, que ela tem a responsabilidade de cumprir esses requisitos ambientais e sociais, ela vai cascatear isso para os seus fornecedores. Então, acho um pouco ilusão as empresas de um porte um pouco menor achar que elas estão fora dessa discussão, né? Que é uma questão muito mais para a empresa grande, listada em bolsa, que pega financiamento fora do país. E o próprio Banco Central também vem ampliando essa questão da política de responsabilidade ambiental e vai colocar em consulta pública algumas questões para que ele se adeque melhor ao mercado internacional, trazendo mais, detalhando mais qual é a responsabilidade que tem que ser cumprida, né? No âmbito financeiro, então, a gente tem, vou passar bem rápido aqui, que a Maria Eugênia já falou bastante sobre isso, que é a questão dos incentivos para as empresas conseguirem, o próprio Alexandre também falou, um funding que seja muito mais rentável para a empresa, né? Muito mais favorável ao crescimento dos negócios. A gente teve recentemente o caso da Mage, né? Que conseguiu aí fazer conseguiu emitir no mercado internacional 750 milhões em títulos com prazo de 7 anos para pagamento, né? A gente tem o exemplo da Suzano aí, que é maravilhoso. E o que a gente não tem hoje, mas que a gente está caminhando para isso, é uma tendência de repente, as empresas que não adotem essas políticas, elas começarem a ter... elas não são necessariamente poluidoras, mas elas não têm uma política ESG, então que elas tenham dificuldade de conseguir funding, né? A gente já tem hoje, é uma realidade que empresas conseguem condições comerciais muito mais favoráveis, que apresentam alguns selos, né, de empresas que validam essa sustentabilidade, né? E o que o grande risco que eu vejo aqui no âmbito financeiro, o Alexandre também já tocou nesse ponto, é a questão de uma falta de métrica única, né? A gente é regulado, na verdade, a regulação está na mão do privado, a gente não tem um ser único aí que tá observando tudo isso, né? Quem que vai vigiar os vigias, né? Mas, enfim, isso é que com o desenvolvimento do assunto e das questões, a gente vai acabar entrando um pouco mais nesse ponto. O Reino Unido, ele já vem falando de criar critérios para fazer a avaliação das políticas de adoção das políticas de ESG das empresas, e a gente precisa ver como é que isso tudo vai caminhando, né? Também vou passar bem rápido aqui, porque o Alexandre também já falou sobre isso. Então, hoje a gente tem um reconhecimento mundial da importância dessa economia verde, que né, demonstrada aí pelos números, né? Que só 15% das empresas que são listadas na Standard & Poor's, não 500, não tem relatórios de boas práticas de ESG. A gente tem a questão um relatório que foi recentemente fornecido pela Bloomberg, que traz que foram arrecadados 490 bilhões de dólares com títulos verdes, né, sociais e de sustentabilidade, mais 347 bi em fundos com investimentos atrelados ao ESG, né? E a questão nasceram em 2020 700 novos fundos ligados ao tema. Tem uma pesquisa da McKinsey também que trouxe, demonstrando a importância que os executivos eles já enxergam, né? Uma pesquisa que foi feita no mundo todo, a importância do ESG para o negócio, os acionistas reconhecendo que pagariam mais por negócios que tivessem essa pegada. Enfim, eu acho que o grande desafio é como que as empresas elas vão conseguir, né? Empresas de diferentes tamanhos, como que elas vão incluir essas questões do ESG na realidade, na estratégia dela, né? Considerando
que a função social da empresa não é só gerar valor para os próprios acionistas, mas para a sociedade como um todo. Mas como efetivamente incorporar isso no dia a dia delas. Encerro aqui. Obrigada. Oi, Jane, obrigada pela palestra, pela fala. Eu não vou, sem mais demora, porque a gente já passou um pouco do tempo, não quero mais tomar o tempo de ninguém também. Eu queria agradecer muito aos nossos palestrantes pelo engajamento e comprometimento ao evento. Eu acho que a gente produziu um conteúdo bem sólido e relevante, então eu gostaria muito de agradecê-los e a todos que estão aqui participando com a gente. Muito obrigada. Gente, obrigado a todos. Se tiverem aí alguma pergunta, alguma questão, podem encaminhar. Se a gente não tiver tempo aqui de responder ao vivo, eu encaminho depois para os palestrantes e a gente retorna para vocês, tá bom? Deixa eu só checar se tem alguma coisa aqui, por enquanto. Mas eu acho que é isso, a gente está à disposição, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato aqui com a Comissão de Meio Ambiente da OAB Campinas e a gente disponibiliza as perguntas, né, para os palestrantes. Gente, muito obrigado, eu acho que foi as colocações aí da Regiane para o encerramento, acho que foram ótimas, a questão aí da responsabilidade realmente né, super importante, e eu acho que é isso que vai tomar força, né, a partir de então, com os empresários. Chegou aqui só uma pergunta, e daí depois a gente encerra, tá? Se vocês tiverem ainda um tempinho. Até que ponto, né, é possível verificar os princípios de ESG arraigados nas operações da empresa? E como implementar o ESG em instituições públicas? Né, se vocês puderem aí fazer alguns comentários, acho que seria interessante. Acho que eu posso trazer um pouquinho da primeira pergunta. Aqui dentro da Suzano, acho que está bem em linha do que a Mayara e eu apresentamos. A gente basicamente constrói uma estratégia na companhia baseada em processos de materialidade. Então, definimos as nossas prioridades, os principais impactos das nossas operações. Com isso, definimos metas e planos de ação para mitigar ainda mais esses impactos. E aí, como que isso... E aí, a transição para a questão de ESG é muito dos princípios que eu trouxe nas nossas emissões financeiras, que é atrelar essas metas e essas performances e esses desenvolvimentos enfim, né, as novas mecanismos financeiros e emissões de dívida. E acho que, para complementar um pouco o que o Alexandre falou, sobre até que ponto o princípio ESG estão, de fato, arraigados nas operações da empresa, depende muito do nível de maturidade de cada empresa. Então, a gente vai ver empresas com um nível de maturidade gigantesco e que são capazes de emitir um bonde de sustentabilidade, por exemplo, como outras empresas que estão começando a discutir o tema agora e saindo correndo, o que é o tal do ESG, o que é sustentabilidade e tudo mais. Então, acho que a gente não tem uma resposta certa para isso, porque depende muito do ponto de cada empresa na maturidade de governança. Fala presente. Até complementando aqui, acho que, e aí já puxando que acabou de aparecer uma pergunta aqui sobre se empresas de pequeno porte podem pensar em ESG, eu acho que a gente pode olhar não necessariamente para o mercado, mas o próprio Banco Central ajuda a gente nessa agenda, né? O Banco Central ele tem uma resolução, que é a resolução 4327, ela diz respeito à política e aos sistemas de gerenciamento de risco e responsabilidade socioambiental dos bancos, mas eu gosto muito do racional do Bacen, quando ele fala do socioambiental como uma agenda de relevância e proporcionalidade. Né? A hora que ele fala em relevância e proporcionalidade, o que ele traz como pano de fundo? A relevância é o entender o que é dentro do ESG que é importante para mim. Então, empresas como a Suzano, que olham para uma agenda de papel celulose, floresta, madeira, etc., vão ser diferentes
de uma empresa de educação, de uma empresa de serviço. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer para dentro dessa governança é esse olhar da relevância, ou a gente costuma chamar de materialidade. Agora, o gancho da proporcionalidade, ele é muito legal e a gente às vezes passa por ele batido, de achar que, porque a gente tem que olhar para o ESG, a gente tem que ir do 0 ao 100 em 4 segundos. Ninguém aqui é Ferrari, né? A gente precisa entender o ponto em que a gente está, a estrutura que a gente tem para isso, e, portanto, na nossa proporcionalidade, é entender que uma pequena empresa de pequeno porte não vai ter os mesmos controles, não vai ter os mesmos sistemas que a Suzano, porque ela tem outro porte, ela tem outra estrutura, ela tem outro modelo de negócio, ela está em outro momento dentro dessa jornada, e que, portanto, a hora que ela olha para relevância e proporcionalidade, ela vai fazer aquilo que é possível dentro do modelo de negócio dela. Se todo mundo fizer o seu melhor possível, se todo mundo trouxer o que for mais relevante e o que estiver ao seu alcance fazer, que seja desde fazer um estudo de conformidade, entender a pequena empresa, por exemplo, vocês sabiam que pizzaria tem que ter licença ambiental, porque ela tem forno a lenha e tem origem de madeira, escambau? Eu descobri isso, eu confesso, porque eu sou economista, né? Eu não sou engenheiro ambiental nem nada. E a gente brincou, porque foi uma analista nossa, que o pai tem uma padaria que descobriu isso. E, obviamente, o cara não tinha uma licença ambiental do forno a lenha da pizzaria. Então, desde você fazer um estudo, e aí, claro, né, caricaturizando praticamente o exemplo, mas desde você entender a que leis você está sujeito, quais são os pontos de contato que você tem com essa agenda. Se você fizer isso como uma empresa de menor porte, você pode, por acaso, abrir um novo mercado e, de repente, se qualificar para ser fornecedor de uma empresa como a Suzano e entrar na cadeia de uma empresa que exige isso dos seus fornecedores, das suas empresas de menor porte. Então, eu acho assim, relevância e proporcionalidade, para mim, são o gancho para a gente trazer isso para a estratégia para a governança. Maria Eugênia, concordo muito com essa fala, porque a empresa ela tem que exatamente olhar que tipo de atividade que ela exerce e com quem ela exerce essa atividade, né? Porque isso vai ter impacto diretamente nas questões do que ela tem que cumprir dentro dessa questão da governança ligada ao ambiental e ao social. Porque se ela tem uma atividade que não necessariamente não é poluidora, mas ela precisa ter alguns requisitos que ela negocia com uma empresa que exige que os fornecedores dela tenham algum certo grau de algum índice, algum KPI, por exemplo, de ação trabalhista, né, da questão de como ela, aonde ela está instalada, o que ela tem de documento de prefeitura, enfim. Acho que o ponto é esse, independente do seu tamanho, você precisa saber o que a sua atividade exige e o que os seus clientes pedem, né? Exatamente dentro desse contexto. Muito bom. E isso acho que também vai de encontro, né, a pergunta a respeito das instituições públicas, né? Então, na verdade, é você começar passo a passo, é verificar exatamente como que você implementa isso para o seu negócio, né? Quais são as suas interfaces, até onde você consegue implementar. E como foi bem colocado, né? A gente já não... A gente não adianta você querer ter uma Ferrari da noite para o dia. Você tem que ir galgando escalas para, de fato, conseguir ter, né, um bom projeto aí de governança, né, corporativa, ambiental e social implementado. Eu acho que é isso, né? Eu sei que todo mundo aqui está meio correndo por conta de outros compromissos que a gente tem na sequência, então eu vou agradecer a todos, coloco à disposição, né, novamente os nossos contatos, para que, se tiver alguma dúvida, a gente possa esclarecer no momento aí futuro, tá bom? Agradeço a Maiara, ao Alexandre, que contribuíram aí com a experiência da Suzano, com a Maria Eugênia, com a sua experiência de mercado do dia a dia, a Regiane aí trazendo uma experiência também um pouco mais né, da área de direito tributário, governança corporativa, e a Luciana também que contribuiu com uma visão aí bem objetiva das questões ambientais. Gente, obrigado, tá? Uma boa noite a todos e até um próximo evento.